Olá pessoal, eu sou o Júlio Rocha, esse é o canal Aprenda E-mail, com mais uma dica sobre e-mail para você. Eu venho notando nos últimos anos que existe uma melhora significativa na interação dos usuários, dos assinantes das listas com os e-mails. Eu venho notando uma melhora de abertura, uma melhora na questão da entrega dos e-mails de uma forma geral. E por que isso está acontecendo? Porque os provedores eles evoluíram bastante a forma como eles lidam com os e-mails. Então eles estão bloqueando muita coisa ruim, eles estão bloqueando muito spam. E isso faz com que o usuário, com que a pessoa que tem um e-mail, ele consiga aproveitar melhor a ferramenta de e-mail. E vem aumentando bastante o uso da ferramenta de e-mail, inclusive. Para quem disse que o e-mail estava morrendo, não está morrendo, está mais vivo do que nunca. E aí, para basear esse meu sentimento, essa coisa que eu estava percebendo que estava melhorando, eu fui atrás de alguns dados, de algumas pesquisas, estou sempre olhando isso, estou sempre olhando tendências de mercado, enfim, vários números desse mercado para me manter atualizado, até por uma questão do trabalho, enfim, das consultorias que eu faço. E aí eu me deparei com um relatório que na verdade é de 2018, é de 2019, mas do final do ano de 2019, mas analisando dados de 2018 em relação a 2017. Esse relatório é da Return Path, que foi adquirida recentemente pela Validity, que é uma empresa que tem a ver com isso, com entrega de e-mails, com resultados de e-mail, etc. A Return Path sempre foi uma referência nesse mercado, é a empresa mais antiga de entrega de e-mail que existe, e é uma referência aí para quem trabalha com e-mail marketing, etc. A Return Path é aí a líder de mercado disparado nesse sentido. E aí eu peguei esse report, esse relatório da Return Path e dei uma destrinchada nele, dei uma olhada para ver que tendência, o que estava acontecendo de verdade com o mercado de e-mail, e tem umas conclusões muito interessantes, umas coisas muito bacanas que eu quero mostrar para vocês aqui. A gente vai falar sobre alguns conceitos que tem nesse relatório, que também é importante para que você entenda do que a gente está falando, e importante para que você entenda, para que você aplique determinadas coisas no seu programa de e-mail, na forma como você lida com sua lista, com suas campanhas, e melhore cada vez mais a sua entrega, melhore cada vez mais os resultados que você tem com o e-mail. Antes da gente começar a falar do relatório propriamente dito, eu quero dizer que esses dados que são analisados, que a gente vai estar discutindo aqui nesse relatório, eles são dados assim muito reais, muito certinhos, porque são dados que a Return Path ela coleta esses dados de grandes provedores de e-mail, ela tem acordo com esses grandes provedores, então ela coleta esses dados dos servidores da Microsoft, do Hotmail e Live.com, Outlook.com, etc. Ela tem acordo com a AOL, com a Yahoo, no Brasil, se eu não me engano, tem com Terra, enfim, com vários grandes players aí do mercado de e-mail, e ela consegue essas informações, então ela consegue monitorar o tráfego de e-mail desses provedores, e ela consegue então ter acesso a bilhões de mensagens que são enviadas, e esses dados então são dados muito precisos, vamos dizer assim, tá? Então é disso que a gente vai falar hoje aqui. A primeira coisa que a gente vai falar são sete indicadores, tá? Que a gente vai estar falando aqui. E desses 7 indicadores, eu vou comentar um pouquinho cada um deles, a gente vai falar sobre os números, e eu vou comentar também o que isso influencia para você, ou seja, qual é a diferença que isso faz para você. Então vamos lá. O primeiro indicador é o que eles chamam de Spam Placement Rate. É uma taxa de spam, é uma taxa de chegada no spam. Então, o que é essa taxa de chegada no spam?
é quando a mensagem ela chega, é uma relação entre o total de e-mails que foram entregues, né, e a quantidade de e-mails que foram para a caixa de spam. Então, essa é a Spam Replacement Rate. E aí, vamos analisar essa primeira métrica aqui, e você vai ver que no relatório da Return Path tem um quadro geral aqui, que a gente tem vários dados importantes aqui. Então, isso aqui, mais uma vez, o que é isso daqui? Chegaram bilhões de e-mails em caixas dos assinantes de grandes provedores. Desses todos os e-mails que chegaram, alguns e-mails, né, foram para a caixa de spam. E aqui está uma média por indústria, de quantos e-mails, por exemplo, chegaram 10 e-mails e 3 foram para o spam. Então essa relação ela está aqui nessa tabela. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, alguns dados interessantes. Eu não vou passar um a um, porque a gente perderia muito tempo. Depois eu vou colocar o link para vocês, onde vocês podem pegar esse relatório completo, se vocês quiserem, tá? Você vai reparar que banco tem uma taxa muito boa, 5% só dos e-mails chegam na caixa de spam. Você tem aqui distribuição e manufatura, é a menor taxa de todas ali, ó, 4%, né? Educação, né? Coisas, ONGs, né? Entidades não governamentais, e governo, uma taxa bem alta ali de chegada no spam, 18%, acho que é a maior de todas, a tabela é essa daí. Se você pegar seguro, também tem uma taxa bem baixa, então a indústria de seguro ela entrega bem e-mail e chega bastante na caixa de entrada, tá? Por que isso acontece, né? A gente vai falar por que isso acontece um pouquinho, porque assim, geralmente são indústrias mais sérias. Então você pega, por exemplo, a indústria do banco e finanças, são indústrias mais sérias, eles têm mais fatores de autenticação, eles não mandam spam. Você vê a parte de distribuição e manufatura, é uma indústria também um pouco mais concentrada em negócio entre empresas e empresas, não tem muito aquele negócio do consumidor, aquela coisa de ficar fazendo aqueles e-mails muito de mandar quantidade enorme de e-mail que parece spam. Então, por isso os resultados são melhores. O seguro é a mesma coisa, uma indústria um pouco mais séria e tal. Se você pegar a média geral, você vê que houve uma evolução. É essa evolução que eu estou falando, é essa evolução que eu notei, e a gente vai ver isso nos outros indicadores também. Se você pega o total aqui, você vai ver que houve uma melhora bastante significativa na média geral. Então você vai ver aqui, ó, que houve uma melhora que passou de 14% de e-mails chegando na caixa de spam para 9%. Isso é muito assim, muita coisa, né? Uma melhora muito grande. Você quer dizer o seguinte, que por exemplo, de cada 100 e-mails, antes 14 iam para spam, agora 9 vão para spam. Então melhorou muito, e é essa tendência que eu estou vendo acontecer nos últimos anos e que eu precisava de dados para basear isso, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre os motivos disso. Um outro fator, existe agora, a gente vai falar sobre um outro fator, que é o que eles chamam de taxa de leitura, que é o read rate, que é a taxa de leitura dos e-mails, ou seja, quantas pessoas estão lendo os e-mails. Essa taxa ela é diferente, né, da taxa de abertura, tá? Ela não é a taxa de abertura. A taxa de abertura ela conta quando a pessoa vai lá, abre o e-mail e ela visualiza as imagens, porque às vezes tem cliente de e-mail que não tem visualização de imagem. E aí quando ela não visualiza a imagem, não conta como abertura. A não ser que ela clique em algum link, aí ele já conta como abertura. Mas se ela não visualizar a imagem, os sistemas de e-mail eles não têm como marcar isso como e-mail aberto. Então essa taxa ela acaba ficando prejudicada, a taxa de abertura. Esse read rate aqui são os e-mails que os usuários marcaram como lidos, que eles olharam o e-mail, eles leram o e-mail. Né? Você sabe lá no teu cliente de e-mail, quando a mensagem fica mais pretinha porque não foi lida ainda, você clica e ela fica, né, sem o negrito, significa que você leu o e-mail, você pode marcar lá como lida. Então essa read rate é uma taxa mais precisa do que a taxa de abertura, tá? E a gente vai falar um pouquinho dela aqui
nesse gráfico aqui, nessa tabela da Return Path. Olhando essa tabela aqui da Read Rate, né, da taxa de leitura, você vai ver que a gente tem aqui, ó, banco e finanças com um índice bem alto, 37% de taxa de leitura, para você ver como é que a tendência ela vai, né, elas são interligadas. Lá na taxa de spam também era um dos melhores, e aqui também é um dos melhores na taxa de leitura. Você pega aqui distribuição e manufatura, 61%. Olha só, significa que de cada 100 e-mails, 61 e-mails, né? 60 e-mails, desculpa, eu estou olhando a coluna errada, estou olhando a primeira ali, seria a última ali do lado, né? No caso do banco e das finanças seria 38%, aqui 60%, ou seja, de cada 100 e-mails, 60% dos e-mails estão sendo lidos, né? Estão sendo abertos, vamos dizer assim, tá? É muita coisa, bem alta essa taxa. E a média, você vê que houve de novo uma melhora de 2 pontos percentuais entre 2007 e 2018. E você tem uma média no mercado hoje de abertura de e-mails, né, de leitura de e-mails, né, que eu expliquei a diferença entre leitura e abertura, de 24%. Né, ou seja, de cada 100 e-mails, 24 são lidos. O que não é ruim, né? Se você pensar na tua caixa de entrada lá, em todas as encrencas que você recebe, você vai ver que não é ruim. Tá? A próxima métrica é o que eles chamam de Deleted Before Reading Rate. O que significa isso? São as mensagens que foram excluídas antes de serem lidas. Então, sabe quando entra aquelas mensagens lá na tua caixa de e-mail, você já olha assim por alto e já sai excluindo tudo? São essas mensagens aí. Você vai ter essas mensagens, você vai lá na tua caixa e exclui a mensagem antes de ler. Então os provedores, eles usam muito essas métricas. A gente tem um vídeo aí que a gente falou sobre isso, que você tem como os provedores eles analisam a sua reputação, né, para entregar na caixa de entrada ou na caixa de spam. Depois eu vou botar aqui, vou botar um card aí com esse link aí para esse vídeo, quem tiver interesse, não tiver visto ainda e quiser olhar, que é onde eu falo exatamente sobre isso, como os provedores analisam a sua reputação, a reputação do seu domínio, para decidir se vão entregar o e-mail na caixa de entrada ou se vão entregar no spam. Essas métricas que a gente está falando hoje aqui são exatamente para isso, ou seja, os provedores usam isso para decidir se vão entregar seu e-mail na caixa de entrada ou na caixa de spam. Por isso que é importante que você saiba isso. É por isso que é importante que você entenda esse processo, para que você saiba como lidar com a sua lista e com as suas campanhas para melhorar a sua taxa de entrega. Então vamos lá. Então essa taxa, né, Deleted Before Reading Rate, que é a taxa de deleção, né, de exclusão de e-mails antes da leitura, ela tem aqui essa tabelinha aqui, ó. Também comparando o ano 2018 com 2017, você vai ver que aqui, ó, a média, né, eu não vou passar um por um, aí depois você pode ver o relatório lá se você quiser analisar com calma uma indústria que você tem interesse, mas se você reparar, mais uma vez, as mesmas indústrias têm mais ou menos resultados parecidos. As pessoas elas estão ficando mais interessadas, elas estão ficando mais seletivas naquilo que elas leem. E quando elas ficam mais seletivas, elas acabam olhando só o que elas realmente têm muito interesse. É por isso que você precisa mandar conteúdo interessante. É por isso que as suas campanhas precisam de conteúdo interessante, para que as pessoas abram, né? O assunto tem que ser interessante e o conteúdo tem que ser interessante para que as pessoas queiram abrir seus e-mails. Senão elas vão fazer isso aqui, elas saem excluindo sem pena, né? Vão excluir de uma vez só. Então repara que houve aqui um aumento de 4 pontos percentuais de 2017 para 2018 nessa questão de quantos e-mails as pessoas excluem antes de olhar. A próxima métrica é o que eles chamam de reply rate, que é o reply, né? Quando você responde o e-mail. Então você recebe o e-mail e você vai responder o e-mail. Você vai reparar que a taxa é muito baixa, porque geralmente as pessoas não respondem e-mails enviados como campanhas, né? As pessoas já tem gente que manda campanha até como no reply, exatamente para não responderem, que não vai ter ninguém olhando aquela caixa de entrada, tá? Eu diria que eu não gosto disso, eu prefiro que as pessoas respondam.
tá? Porque isso aumenta a interação e tal. Só que de repente tem empresas aí que tem milhões e milhões de assinantes, elas não conseguem realmente responder e aí acabam ignorando essas respostas ou colocando para as pessoas não responderem. Se eu fosse consultor dessas empresas, eu falaria para eles colocarem um sistema inteligente para receber essas mensagens e tratar essas mensagens que os usuários respondessem, e eu até incentivaria isso. Por quê? Porque como essa é uma métrica muito forte, muito importante, ela conta muito ponto lá no provedor para sua reputação. Se as pessoas respondem o seu e-mail, significa que elas estão interagindo com você. Se elas estão interagindo com você, para o provedor significa que você é importante para elas. E aí eles passam a entregar sua mensagem na caixa de entrada. Então isso é uma métrica muito importante. A gente vai ver aqui então esse reply rate, né, que seria a taxa de resposta, vamos dizer assim. Ela é em relação à quantidade de e-mails entregues, a quantidade de e-mails que chegaram, com a quantidade de e-mails que foram que o usuário deu lá o responder, deu o reply para você. Você vai ver na tabela aqui, mais uma vez por mercado, é bem baixinho, é 0,0 alguma coisa, mas você vê que houve uma piora, na verdade. Então antes 0,11% das pessoas davam reply nas mensagens e agora só 0,6%. Isso significa que em 2018, para cada 100 e-mails entregues, menos de um e-mail foi respondido, né? Então, se você botar em 1000 e-mails, 6 foram respondidos. Então, para a gente poder ter um número, tá? É uma taxa bem baixa. Lembrando o seguinte, isso daqui não é só e-mail marketing, tá? Isso daqui envolve e-mails de uma forma geral. Então, às vezes tem e-mail até de pessoa a pessoa. É óbvio que o volume de e-mail marketing é muito mais significativo e é o que realmente influencia essas taxas aqui. A próxima métrica é a forward rate, que é o encaminhamento, a taxa de encaminhamento. E, mais uma vez, parecido com o reply rate, né? Com a reply rate, é o seguinte: quantidade total de e-mails que chegaram, quantidade que as pessoas deram forward, que elas encaminharam para outras pessoas, tá? Essa também é uma métrica muito forte, por isso que é uma métrica que eu também incentivaria você a pensar nela. Então, às vezes, eu procuro fazer campanhas em que eu acho que as pessoas vão encaminhar essa campanha para outras pessoas. E você pode dar uma incentivada nisso, dependendo do seu conteúdo. Tá? Por quê? Porque isso vai contar muito ponto para a sua reputação, vai fazer você melhorar a sua entrega se você tiver isso daí. Tá? Então agora a gente vai ver o Forward Rate by Quarter. Mais uma vez você pode olhar ali por indústria, mais uma vez é um número muito baixinho, mais baixo ainda do que o Reply Rate. E você vai ver que não houve diferença entre um ano e o outro, ou seja, ficou bem estável, mas é muito baixinho. Então ali você vai perceber que de cada 1000 e-mails, só 2 e-mails são encaminhados, tá? Na média de mercado. O próximo é o Complaint Rate, que é a taxa de reclamações de spam. Como é que essa taxa é calculada? Total de e-mails que chegaram na caixa do usuário e foram marcados como spam. Então, quando o usuário clica lá naquele botãozinho lá do cliente de e-mail dizendo que seu e-mail é spam. Então, quando ele clica lá, existe uma taxa que foi calculada, que na verdade conta contra, né, a pessoa que, né, quanto mais complaint rate você tiver, piora a sua reputação e piora muito. Também é um fator muito forte e é um fator a ser evitado. Tem alguns que são a ser incentivados e alguns são a ser evitados, que é esse, por exemplo, complaint rate. Eu também tenho alguns vídeos aí que ensinam a como você evitar isso, tá? Procura aí no canal que você vai achar. E aí você vê nessa tabela aqui, você, mais uma vez, tem por indústria, tá? E a taxa também é baixa. Só que essa taxa é baixa, mas ela é significativa. Aumentou mais de 100% a quantidade de e-mails que são denunciados como spam. Então você vê que as pessoas estão denunciando mais. Por que isso? Porque os provedores foram tornando mais fácil para que as pessoas denunciem spam. E com isso, você vai receber mais denúncia de spam. E é por isso que você tem que deixar mais fácil para as pessoas saírem da sua lista. Porque hoje está mais fácil ela te denunciar como spam do que sair da sua lista. É melhor que ela saia. Porque
porque isso prejudica muito a sua reputação. Bom, a outra taxa próxima é This is not spam rate, que é o contrário, ou seja, a pessoa recebe o e-mail na caixa de spam dela, o seu assinante recebe o e-mail lá na caixa de spam dele e diz, isso aqui não é spam, ou pega o e-mail e move para a caixa de entrada. E então isso é uma taxa importante, é uma taxa boa. Então, quanto mais os seus usuários fizerem isso, né, até é bom que você oriente quando os usuários se assinarem, você pede para procurar seu e-mail lá no spam, caso tenha chegado, e mover para a caixa de entrada, tá? Porque isso vai melhorar muito a sua reputação. Tá? Chegar na caixa de spam não é vergonha para ninguém, acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece com os melhores enviadores do mundo. Tá? Pra você ter uma ideia, já recebi e-mail do Google, do Google AdWords, na caixa de spam do meu Gmail. Eu já recebi e-mail da Microsoft na caixa de spam do meu Hotmail, né? Então, assim, todo mundo chega no spam. Os filtros desses provedores são muito malucos, eles não poupam nem eles mesmos. Então, não é vergonha nenhuma. O que é importante é que o assinante ele identifique a sua mensagem como sendo uma mensagem legítima e tire essa mensagem da caixa de spam. Clica lá, isso não é spam. Isso daí vai melhorar muito a sua reputação. E vamos ver então a tabelinha aqui dessa taxa. Também os números são muito pequenos. E você repara que houve uma diminuição muito significativa, né, da quantidade de pessoas que estão dizendo que isso não é spam. O que isso indica? Isso indica que os filtros de spam estão muito mais eficientes, ou seja, estão conseguindo filtrar só aquilo que realmente colocar na caixa de entrada só aquilo que o usuário quer receber. Então, mais uma vez, por isso que é importante você mandar conteúdo importante, ter uma lista opt-in, só mandar conteúdo que o seu usuário realmente quer receber. Por isso que essa tabela aqui, por isso que essa métrica é muito importante. Para você reparar que hoje em dia os filtros de spam estão muito mais eficientes e para você reparar que os usuários estão menos propensos a olhar o spam e tirar a mensagem de lá. Tá? Então é por isso que é importante que você cuide bastante da sua reputação e cuide bastante do conteúdo que você manda. Conclusão disso tudo. Conclusão de tudo isso que a gente falou, da análise desse relatório aqui. A conclusão é o seguinte: se você fizer tudo direitinho, a tendência é que você consiga tirar muito mais resultado da sua lista de e-mails. Se você fizer tudo certinho, você vai caminhar junto com essa tendência. Qual é essa tendência? A tendência é que as pessoas cada vez mais só olhem e-mails e só caia e-mails na caixa de entrada delas de coisas importantes, de coisas que elas consideram importantes. E elas estão usando muito e-mail. Cada dia que passa as pessoas usam mais e-mail. Por quê? Porque está ficando melhor de usar, porque está ficando menos poluído. Elas estão conseguindo melhorar essa poluição do e-mail. E o e-mail está voltando a ser muito relevante. Sempre foi, está sendo cada vez mais. Então, por isso é importante. Lista opt-in, conteúdo de valor e deixar fácil se o seu usuário quiser sair da sua lista. Porque se ele tiver dificuldade para sair da sua lista, já que ele, sei lá, cansou de receber seu conteúdo, não está mais interessado, é melhor que ele vá embora. Tem vídeo também meu falando sobre isso. Então, deixa fácil ele sair da sua lista, certo? Bom, essa foi a nossa conversa de hoje. Esse é o canal Aprenda E-mail. Não esqueça de assinar o canal, porque quando você assina o canal, você tem as notificações dos novos vídeos que eu vou postando. Eu estou postando vídeo praticamente diariamente, exceto às vezes no final de semana, mas se tudo correr bem, eu vou passar a postar no final de semana também, ou seja, todo dia. Se Deus quiser, vai chegar uma hora que eu vou postar mais de um por dia. E você aí pode acompanhar as tendências do e-mail, pode acompanhar várias dicas de como melhorar os seus resultados com e-mail, de como montar sua lista, de como fazer um monte de coisa, tá, através desse canal aqui. Eu tenho um e-book, né, que eu ofereço, que é o e-book 3 dicas, né, para você três coisas que você precisa saber para não cair na caixa de spam, para evitar a caixa de spam. É um e-book com conteúdo, não é muito grande, mas é um conteúdo interessante, que é bom você ter na tua cabeceira aí,
para quando você for mandar suas campanhas, você saber como agir. Para pegar esse e-book é muito fácil, é só você acessar aprenda.email. É só esse endereço, é muito fácil, né? O endereço que está aí, o nome do canal, aprenda.email. Você bota no teu navegador aí, aprenda.email, e aí você vai poder baixar esse e-book aí e ter esse e-book é de graça, não tem nada, e você ainda vai entrar na minha lista de e-mails, né? E eu vou te avisar de todos os vídeos novos, tudo que eu lançar novo, você vai ser avisado. E é muito fácil sair da minha lista. Tem um botãozinho lá, se você encher o saco e não quiser mais saber de mim, só você clicar lá no link de sair da lista e você vai sair na mesma hora, sem burocracia nenhuma. Ok? Muito obrigado, até a próxima, valeu!